Então, o que eu pensei para a aula de hoje foram dois exercícios. Um que eu coloquei recentemente, que é um análogo do problema que a gente fez, aquele rotor com perturbações impulsivas, é um oscilador harmônico sujeito a perturbações impulsivas, dessa forma que está aqui, Kx a quarta sobre 4, soma de delta de t menos n tal. Então, a cada passo e tempo tal, o oscilador harmônico recebe um impulso que é proporcional ao valor da sua posição x, né, dessa forma. Então, o exercício aqui é construir aquele mapa estroboscópico, da mesma forma que a gente fez com o rotor, e dar uma olhada nele. Tem um problema na sequência que é muito parecido, só que troca esse x à quarta por x ao quadrado. Tá? Então, eu vou fazer esse aqui rapidamente e eu deixo de x ao quadrado para vocês fazerem depois, mas ele segue exatamente as mesmas coisas. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente desenha aqui o eixo do tempo e marca aqui os instantes onde as perturbações impulsivas são dadas ao oscilador. Então, aqui está o instante n tal e o instante n mais 1 tal. Então, a ideia é escrever um mapa que me conecte posição e momento logo antes de um certo impulso em relação à posição e momento antes do impulso anterior. Escolher antes ou depois, tanto faz, né? A gente tem que escolher um ponto para fazer o mapa. Eu podia ter mapeado logo depois do impulso, em vez de logo antes do impulso. Vou fazer assim, porque é o jeito que é mais canônico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente escreve as equações de movimento, tá? Então, x ponto e p ponto. A equação para p vai ter as deltas, né? Deriva em relação a x, aparece essa soma. E a gente vai integrar. Então, o primeiro passo é ver qual que é a relação que tem um pouquinho antes do impulso e um pouquinho depois do impulso. Então, a gente integra essas equações nesse intervalo, nesse pequeno intervalo antes e depois do impulso. Certo? Então, eu vou escrever aqui, a gente vai integrar essas equações no tempo, de n tal menos 1 até n tal mais epsilon, em dt, mesma coisa do lado de cá. N tal mais epsilon. A mesma coisa para a equação por p ponto. Então, o que acontece na equação do x ponto? dx dt vezes dt é um dx. Então, essa primeira integral é o x mais menos o xn, certo? O ponto depois menos o ponto antes. E a integral que sobra do lado de cá, o p permanece finito durante o impulso, a gente vai calcular aí na próxima equação, assumindo que o p não diverge por causa do impulso, p sobre m é sempre finito. Como o tamanho da integral é de tamanho epsilon, a gente pode tirar esse p sobre m da integral, calculando num valor médio, multiplicar pelo tamanho do intervalo, que é 2 epsilon, quando o epsilon vai a zero, isso aqui vai a zero, certo? E o que dá é que x mais é igual a xn, ou seja, o x não muda por causa do impulso. A única coisa que vai mudar é o momento, certo? Então, a posição, o oscilador não salta instantaneamente de um ponto para outro, mas só o seu momento que ganha uma certa velocidade a mais. Então, fazendo a integral, mesma coisa na equação do momento. Então, essa primeira equação vai dar p mais menos o p, tá? Que eu já passei para o outro lado. Essa integral aqui é parecida com a integral que a gente fez em cima, o x permanece finito, o tamanho da integral é infinitesimal, então a integral desse cara vai a zero, e a integral que sobra é essa daqui, certo? Essa integral tem a delta, então a integral da delta, né, mata a integral e calcula o integrando, que é x ao cubo, no ponto t igual a n tal, certo? Que é x mais ou xn, tanto faz que eles são iguais. Tá? Então, sobra aqui k barra, x calculado no ponto t igual a n tal. Então, essa aqui é a relação do impulso, como é que o x e o p mudam devido ao impulso, e agora eu tenho que integrar
daqui até aqui, que é um intervalo de tempo tal, certo? Como é que eu integro isso? Ora, é um oscilador harmônico, né? Então, um oscilador harmônico que tem essas condições iniciais, a solução é essa daqui, né? Depois de quer dizer, durante esse percurso, né? Aqui é o xn, na verdade, essa primeira equação aqui, deixa eu corrigir. Isso aqui é o x de t durante esse intervalo, né? Então, é o x inicial, que é o x mais, cosseno de ômega-t, mais o P inicial, que é P mais, dividido por ômega, seno de ômega-t. Certo? A solução do oscilador harmônico com essas condições de contorno que eu vou substituir pelo seu lado direito daqui a pouco. P de T é a mesma coisa, menos m ômega x mais seno, mais P mais cosseno. Então, quem que é o x n mais 1, Pn mais 1? São essas soluções depois de um tempo tal. Então, quando t igual a tal, eu estou no ponto xn mais 1, Pn mais 1. Então, só calculo esses caras no tempo tal e eu tenho a solução que eu quero. Então, eu coloco a tal aqui, onde tem x mais eu coloco xn, onde tem p mais eu substituo por Pn menos kxn ao cubo. E está aí, então, a relação do xn-Pn, posição em momento logo antes do impulso, para posição em momento logo antes do próximo impulso. É a mesma ideia que a gente fez antes. Aqui dá para ver que sempre aparece essa combinação, né? M ômega x, né? Esse M ômega, se eu jogar para o lado de cá, vai também ficar M ômega x, M ômega x. Então, eu vou definir um xão como sendo M ômega xzinho, só para me livrar dessas constantes. Nesse termo que está no parênteses aqui, né? Deixa eu escrever ele aqui embaixo. Você vê que eu tenho ali Pn. Deixa eu fazer essa conta só para ficar mais claro. Eu vou pegar aquela primeira equação e vou multiplicar tudo por M ômega. M ômega. Xn mais 1 igual a M ômega xn mais Pn menos. Aqui, ó, eu tenho um x ao cubo. Então, vou colocar um M ômega aqui dentro e dividir por M ômega ao cubo aqui embaixo. Seno de ômega tal. Faltou o cosseno aqui, né? Deixa eu puxar isso para cá. Então, agora eu chamo M ômega x de xão. Aqui fica xão n. Aqui fica o P não muda, não preciso trocar a notação do P. Aqui vai ficar um xão ao cubo, e esse K barra sobre M ômega ao cubo eu chamo agora de K. Sendo ômega tal, certo? E na equação de baixo, eu não preciso fazer nada. Eu já tenho aqui, né, M ômega xn, fica então menos xão, seno de ômega tal, e no parênteses, menos P menos o K barra, eu faço o mesmo truque, vira K, xão n ao cubo, cosseno de ômega tal. Aqui são essas equações que estão na caixinha vermelha. Então, você vê, esse aqui é um mapa então, que depende de dois parâmetros agora. Ele depende da intensidade do acoplamento efetiva, né, que é K barra dividido por N ao cubo, ômega ao cubo, que é o K, e depende também do produto ômega tal. Né? Ômega é a frequência natural do oscilador e tal é o intervalo de tempo entre os pulsos, né, que a gente pode fazer. Então, a gente pode jogar isso também no computador e ver que tipo de mapa a gente obtém. Vou mostrar rapidamente aqui, só para dar um exemplo, depois vocês podem também brincar um pouquinho com isso. Antes de eu fazer isso, está claro o cálculo que está feito aqui? Como é que a gente procede? Estamos acompanhando. Legal.
Você vê que esse tipo de Professor, problema aqui, né, a gente pode fazer, né, inventar esses problemas com perturbações impulsivas, desde que a parte não perturbada a gente saiba resolver, né? Então, o oscilador harmônico é uma coisa que a gente sabe resolver. Se eu colocar aqui no lugar desse oscilador harmônico algum outro problema que tenha dinâmica limitada, né, e que eu consiga resolver facilmente, eu faço o mesmo truque. Eu calculo o papel do impulso, depois eu tenho que propagar a trajetória entre os impulsos. Então, eu tenho que ter a solução do problema livre para poder fazer essa propagação. Então, deixa eu só rapidamente aqui mostrar para vocês. Deixa eu só... professor, Diga. eu estou com duas dúvidas. A primeira é a seguinte: sempre quando a gente for fazer esses problemas, a gente tem que primeiro conhecer a solução do problema não perturbado para usar depois que encontrar o Xn mais e Pn mais, é isso? Isso, exatamente. Você tem que... Porque, deixa você ver, deixa eu só estar entrando aqui enquanto isso. Exato, porque o papel do impulso é muito fácil de calcular, porque é só a função delta que vai contribuir para esse impulso, né? Então, você vai integrar num intervalinho e a delta vai te dar essa contribuição. Então, esse primeiro passo do impulso é fácil, mas depois tem que integrar entre impulsos. Então, se você não tiver a solução analítica do movimento livre, você não consegue fazer esse segundo passo. Então, por isso que só esses problemas mais simples a gente consegue, de fato, resolver, né? Tá, entendi. E a outra coisa era, por que que o senhor não escreveu o Xn mais, quer dizer, a equação dos passos, né? Como ela sendo com quantidades adimensionais, porque isso facilita na hora de fazer o código, né? Como que é? Desculpa, eu não sei se eu entendi a pergunta. Pergunta de novo. É que ali tem, quando o senhor escreve a última equação lá do Xn mais um e do Pn mais um, eu Aham. acho que elas não estão adimensionais, né? Ou estão. Ah, deixa eu pensar. Acho que estão, né? Porque, deixa eu ver. Então, não, de fato não estão, porque você vê, a gente tem aqui, isso aqui, a primeira equação tem, não estão adimensionais, mas elas são todas a mesma dimensão, né? Que é a dimensão do xão, né? Que é a dimensão do xão é uma posição dividido por um tempo, então uma velocidade vezes uma massa, é a dimensão de momento, né? Então o xão tem dimensão de momento, que é o p que está na frente. Então está tudo aqui com dimensão de momento. Então, para tornar isso adimensional, sei lá, pode pensar um jeito, mas aqui está tudo com dimensão de momento e essa constante k, ela também tem dimensões, né? Porque na newtoniana, vamos voltar lá em cima, você vê esse coeficiente, a delta tem dimensão de 1 sobre tempo. Então, esse K tem dimensões de energia vezes tempo dividido por comprimento a quarta, né? Então, é uma dimensão meio esquisita aqui, né? Que a gente não deixou muito explícita. Mas, de qualquer forma, as equações hermínias estão todas em quantidades que têm as mesmas dimensões, né? Tudo aí tem dimensão de momento. E Tá, não tinha ficado claro porque agora ficou claro, né? Mas não tinha ficado claro porque eu tinha esse Pn menos Kxn ao cubo, né? E para mim ficou meio confuso, mas agora tá ok. tá, legal. Você vê que o K tem dimensões de 1 sobre P ao quadrado, né? Uma dimensão meio esquisita, né? Porque tem que sobrar só um X ali. K tem dimensão de ou 1 sobre X ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre momento ao quadrado, né? Então, é uma dimensão... as dimensões estão um pouco esquisitas aqui, mas está consistente, né? Pelo menos. Tá, beleza, obrigado, pessoal. Deixa eu só rapidinho aqui mostrar, não quero perder muito tempo aqui, só para ver que aqui está tá esse problema. Então, eu estou chamando de φ, aquele produto ômega vezes tal,
e K é a constante que a gente viu nas equações. Então, aqui, por exemplo, eu rodei para K igual a 2, você vê que ele dá uns paus aqui, ele dá umas mensagens de erro, mas ele desenha. Então, você vê que tem uma ressonância de 4 pontas aqui em volta, né? Você vê que aqui tem uma estrutura fractal bem legal, né? Porque tem essa ilha com as ilhas em volta, e dependendo de como você vai abaixando aqui o K, essas mensagens de erro já vou explicar por que elas acontecem, e elas ficam mais claras no outro problema, onde o x à quarta é substituído por x ao quadrado. Aqui está de novo, então fica esses 4 ilhas, deve ter a ver com a potência 4, né? Não fiz uma análise muito detalhada, mas o que acontece aqui é que tem algumas condições iniciais que escapam para o infinito. Esse problema não é totalmente limitado. Então, tem trajetórias que vão embora, então, por isso que dá problema aqui, tem algumas coisas que dão problema. Eu acho que, inclusive, deixa eu ver se eu acho que com K igual a 3, acho que o problema fica mais grave ainda quando o K é maior. Professor, Diga. só que esse caso é um tanto diferente do que você tinha mostrado em aula, né? Porque essas ilhas, bom, elas têm uma forma totalmente estranha, né? Comparado com as anteriores, né? Como se tivessem ilhas em volta de uma outra ilha, né? Vamos fazer um K bem pequenininho, só para a gente ver o que seria o problema. O problema livre é um oscilador só, né? Então, ele ficaria... Vamos esperar ele rodar aqui. Você veria só a ilha central, basicamente, né? Essas ressonâncias em volta. Olha lá, isso aqui, um K bem pequenininho. Isso aqui é basicamente um oscilador harmônico, né? Se o K for exatamente 0, isso é um oscilador harmônico, só que a gente está desenhando as trajetórias a cada intervalo de tempo tal, em vez de desenhar continuamente, né? A gente transformou a dinâmica numa coisa discreta. Então, o que acontece quando o K vai aumentando é que essas elipses, vamos fazer um valor meio aqui, elas vão, acho que elas entortam um pouco e começa a aparecer o efeito daquele termo x à quarta. Eu acho que aquelas 4 ilhas que a gente via antes, elas estão aqui ainda, mas só que elas estão lá longe. Eu acho, eu não fiz uma análise muito detalhada, né? Mas aqui você vê você vê que essas coisas já estão deformadas, né? Então, o período de rotação dessas trajetórias não é mais 2π sobre ômega, que seria o período não perturbado, que é constante para todo mundo. Devido à existência da perturbação, cada trajetória agora tem um período um pouquinho diferente. E esses períodos agora podem ser racionais com o tempo da perturbação, e isso vai poder fazer aparecer algumas ressonâncias aqui, mas aqui o K é tão pequenininho que a gente não consegue ver com muito detalhe, né? Mas então não é um pouco diferente, né? Mas também tão diferente assim. Deixa eu fazer só mais esse. E o erro, professor? Esse erro que o pai... Então, esse erro é porque tem condições iniciais aqui, que eu estou fazendo um grid de condições iniciais, tem algumas trajetórias que escapam para o infinito. Então, esse problema é porque você tem um termo de kx à quarta sobre 4. Eu não fiz uma análise muito detalhada, mas eu fiz do outro caso, e eu posso comentar com um pouco mais de detalhe, mas o que eu acho é que tem condições iniciais que escapam para o infinito. Então, você vê que tem aqui, nessas regiões brancas aqui em volta, a gente não vê nada. Então, essas condições iniciais, elas foram embora. E isso que, então, quando essa trajetória fica com x e p muito grande, o programa dá pau. Enquanto que essas que estão por aqui, elas ficam ainda limitadas. Eu acho que esse potencial acaba sendo tipo efetivamente, eu acho que quando o x é grande, ele fica com uma cara de um potencial quântico negativo. A coisa vai para menos infinito. Eu preciso analisar com um pouquinho mais de cuidado para falar.
Porque é engraçado, porque se você pensar se não tivesse as deltas, você estaria... eu acho que o que acontece é isso. A cada passo de tempo, você vê que o papel do impulso é mudar o momento. Então, né, se você adiciona um momento, uma quantidade que é menos k barra x ao cubo. Então, imagina que o x é negativo. Então, x ao cubo é negativo, menos k barra x ao cubo é negativo, e você está dando sempre um impulso positivo no x. Então, eu não sei se pode acontecer de você sempre, dependendo da condição inicial, sempre dar um impulso na mesma direção e essa trajetória ir ganhando momento e escapar. Mas eu não sei, eu de fato não analisei com muito detalhe, mas eu tenho quase certeza que é isso que está acontecendo. Tem trajetórias aqui que estão escapando. Apesar de não estar tão claro aí qual é o erro que o Python achou, eu acho que se encaixa com essa explicação, sim, né? Eu acho que sim. Eu vou mostrar, deixa eu comentar um outro problema, que é o oscilador com a perturbação quadrática, em vez de perturbação quartica, que eu também fiz aqui. Eu não vou mostrar em detalhes, mas a gente também pode fazer a mesma coisa, só colocar um x ao quadrado em vez do x à quarta. E aí o que acontece é que o problema fica todo linear e dá para mostrar que ele é sempre integrável. Sempre a gente vai ver essas mesmas curvas bonitinhas. O único efeito da perturbação é entortar as elipses. Em vez de elas estarem na horizontal, elas vão entortando. O que acontece é que esse ponto de equilíbrio na origem, quando o K fica muito grande, esse ponto de equilíbrio fica instável. E aí o oscilador fica de ponta cabeça. E aí fica tudo instável, as trajetórias vão todas para o infinito e a coisa dá pau. Aqui, por exemplo, está para K igual a 1,5. Se eu aumentar o K para 2,5, olha, dá pau em tudo, não acontece nada aqui, ele nem faz. Então, e dá para, nesse caso, opa, eu fui 5,5, também aí é muito. Mas também não faz aqui. E nesse caso, dá para analisar e mostrar que o que está acontecendo é que o ponto de equilíbrio está ficando instável. Aí, aqui para K igual a 2, ainda está bonitinho. Quando K passa de um certo limite, o ponto de equilíbrio fica instável e aí as trajetórias todas vão para o infinito. É como um oscilador invertido. E isso aparece devido ao efeito da perturbação. Então, acho que é isso que está acontecendo também no outro caso. Inclusive, nesse problema, deixa eu ver aqui. Aqui, esse problema 9 aqui embaixo. Então, aqui eu peço para mostrar que para cada valor de ômega tal, que vai ser essa constante que vai aparecer, existe um K máximo para que as órbitas fiquem confinadas e não escapem para o infinito. Então, isso é só ver que aquele ponto de equilíbrio na origem, ele fica instável a partir de um certo K, e esse K crítico depende do ômega tal. Então, acho que é isso que está acontecendo no outro também. Como é um erro e não um warning, né? Ele deve parar de colocar novas condições iniciais logo que a primeira vai para o infinito. Pode ser. Ele dá um erro e daí ele plota todas as anteriores. Nesse caso, agora recente que você falou, dependendo do K, né? Já logo a primeira condição inicial dá pau. Já dá que ele pau. não desenha nada. Isso, exatamente. Deve ser isso. Então, só o que eu quis chamar a atenção é que ele não está passando por todas as condições iniciais, né? A primeira que dá pau, ele para. Ele já para, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso mesmo. É que aqui, provavelmente, a gente deu sorte de pegar várias que não deram pau antes de cair na primeira que escapou, né? Legal. Tá ótimo, então. Então, isso é isso. Se vocês quiserem, eu coloco esses códigos também na página. É uma adaptação simples dos anteriores, mas eu posso colocar lá. É legal de brincar um pouquinho. Muito bem. Então, deixa eu parar aqui e voltar. Eu queria fazer mais um probleminha ainda. Não é aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui no iPad.
Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Vocês estão vendo alguma coisa compartilhada? Bom, deixa eu fazer de novo. Aqui eu acho que eu fiz besteira. Não, agora vai. Então tá. O outro problema que eu queria fazer é o problema 8.1, que é, pelo menos fazer resumidamente, que é o seguinte: você tem uma hamiltoniana. Deixa eu copiar aqui, eu não tive tempo de preparar, então eu vou copiando aqui da minha solução, que é, novamente, um oscilador. Aqui eu coloquei a massa 1 para simplificar. E ele tem uma perturbação epsilon A vezes Q mais B sobre 2Q ao quadrado. Então, a ideia do problema é a seguinte: primeiro, resolver exatamente o problema. Você vê que um oscilador continua sendo um oscilador, né, pelo quadrático. Resolver exatamente as equações de movimento e depois aplicar a teoria de perturbação para essa parte, né, tratando isso aqui como H0, isso aqui como H1, achar a transformação canônica, etc. Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho para a gente ver, só para dar as ideias principais. Então, primeiro, qual que é a solução exata? Então, item A, solução exata. Então, a primeira coisa que a gente vê é que essa hamiltoniana ela é quadrática, a gente pode simplificar e reconhecer aqui um outro oscilador harmônico. Então, por exemplo, os termos que multiplicam Q² sobre 2 é o termo em ω2 mais o termo epsilon vezes B, certo? Que está ali dentro do H1. E aí a gente tem um termo linear, que é epsilon A vezes Q. Essa combinação que aparece aqui, a gente pode chamar de um ω2, ω grande ao quadrado, essa nova frequência, e agora a gente completa um quadrado, escrevendo isso assim, como ω2 sobre 2, então tem um Q ao quadrado, então eu vou escrever assim, um Q ao quadrado. O termo cruzado eu quero que dê epsilon A vezes Q, epsilon A dividido por ω2, certo? Quando eu faço termo cruzado, 2 cancela, ω2 cancela, dá certinho aquele termo. E o termo adicional que a gente coloca, eu tenho que subtrair, que é epsilon 2 A2 sobre 2ω2. Certo? Então, você vê em termos dessas variáveis Pzinho e Q mais essa constante, que é epsilon A sobre ω2, isso é um oscilador harmônico. A energia o zero da energia está deslocado, né, está negativo, mas é um oscilador harmônico de frequência omegão. Tá? Então, se vocês resolverem esse problema, a solução vai ser a seguinte, ó, Q0 mais epsilon A sobre ω2 cosseno de ωt, mais P0 sobre ω seno de ωt, e tem aqui menos epsilon A sobre ω2. Você vê que se esse último cara aqui, ó, eu passar para o lado de cá somando, eu vou ter Q de T mais essa constante igual a Q0 mais a constante cosseno de ωt, né? Então, tudo funciona como um oscilador, onde em vez de Q, você tem Q mais a constante. E o P de T é a mesma coisa, fica P0 cosseno de ωt. Professor, Diga. Esse era o problema que você falou que não ia cobrar porque era complicado? Ele é meio complicado, mas na verdade não é tão complicado. Por isso que eu quis trazer para vocês, para mostrar o que tem um pedaço da solução que é complicada, mas o geral, na verdade, eu tinha uma lembrança que ele era mais longo do que de fato é. Então, por isso que eu resolvi fazer aqui para vocês, para ilustrar. Mas é ele mesmo.
seno de ômega. Então, essa aqui é a solução exata do programa. Muito bem, agora a ideia é tratar isso perturbativamente, porque a gente pode depois comparar com a solução exata, né? É um probleminha legal para testar a teoria. Então, como é que a gente trata isso dentro da teoria de perturbação em primeira ordem? Então, qual que é a ideia? A ideia, primeiro, é a gente olhar para o H0 e escrever o H0 em termos de variáveis de ação e ângulo. Então, eu vou fazer essa transformação canônica, que é a transformação canônica manjada aqui do oscilador harmônico. Φ P igual a raiz de 2i ômega cosseno de Φ. Essa aqui é uma transformação canônica. E se a gente escrever o H0 em termos de P e Q, vai dar ômega vezes I, tá? Que é o oscilador harmônico nas variáveis de angulação. Mas eu quero escrever tudo, então, em termos dessas variáveis I e Φ. Vou pegar minha hamiltoniana completa, trocar Q e P por I e Φ. Então, o H0 é isso. O H1, quem que era? Vamos copiar aqui em cima. É AQ mais B sobre 2Q2. Então, isso aqui vai ficar A raiz de 2i sobre ômega seno φ, mais B sobre 2 vezes... Professor, tinha caído aqui, eu acabei não escutando nada. Então, o primeiro passo, então, para resolver o problema por teoria de perturbação é escrever tudo. A gente pega o H0 primeiro, olha para o H0, escreve o H0 em termos das suas variáveis de ângulo e ação, né? Deixa o H0 naquela forma simples em termos das variáveis de ângulo e ação. Então, para o oscilador harmônico, a transformação canônica é essa daqui, ela é, né, sempre a mesma, escreve o Q e P dessa forma, substitui na hamiltoniana, P2 sobre 2 mais ômega 2 Q2 sobre 2, e vai dar esse H0 que está aqui. Só substituir vai dar ômega I. Agora eu escrevo... Acho que ele quis dizer em relação à pergunta dele sobre se era um exercício difícil ou não. Foi isso? Foi isso. Tá. Acabou caindo bem na hora que o senhor estava respondendo. Não, é esse mesmo, é esse problema mesmo. Mas que eu olhei depois a resposta que eu tinha resolvido, não é tão difícil assim. Então, eu resolvi mostrar para vocês pelo menos uma parte da solução. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui também que eu não tinha visto. Tá. Então, tá. Então, o primeiro passo é esse, né? Escrever tudo nessas variáveis I e Φ. Tá? Então, aqui vamos escrever a hamiltoniana completa. Então, é epsilon A raiz de 2i sobre ômega seno de Φ, BI sobre ômega seno ao quadrado de Φ. Esse é o H1 que está entre colchetes. Então, o que diz a teoria? Né? Quando a gente faz a transformação, sem entrar em muitos detalhes, né, de Φ para θJ, de forma a eliminar os ângulos em primeira ordem, pelo menos, na hamiltoniana, nas novas variáveis, o que acontece é que a hamiltoniana, nas novas variáveis, ela vai ser o H0 calculado em J, então, onde tem I, você coloca J, mais o valor médio de H1. Tá? Esse valor médio de H1, a gente pode calcular de duas maneiras, né? Ou a gente realmente faz a integral do H1 dessa forma, ou a gente expande o H1 em série de Fourier e pega o termo que não envolve ângulo. Tá? Dá na mesma. Todos os termos que envolvem ângulo, essa integral I dθ dá zero, sobra só o termo que não envolvem os ângulos. Então, deixa eu escrever, vou escrever então o H1 aqui de uma outra forma, para a gente poder identificar rapidamente. Então, o H1, ele tem aquele primeiro termo, 2i sobre ômega seno de Φ, e agora eu vou escrever
o seno ao quadrado de φ como sendo 1 menos cosseno de 2φ dividido por 2. E que isso aqui já tem a cara da série de Fourier, né? Tem o seno de φ dá um termo e a φ e um termo e a menos φ. O cosseno de 2φ também vai ter termo e a 2φ e a menos 2φ. E tem esse termo constante que sobrou. Então, esse primeiro termo, que é BI sobre 2 ômega, é o termo que não depende de φ. Φ menos BI sobre 2 ômega, cosseno de 2φ. Então, esse é o H1. A parte média do H1 é esse primeiro termo aqui, ó. BI sobre 2 ômega. Então, a solução da hamiltoniana, eu sei diretamente, ó, é ômega H0 de J, então é ômega J, mais BJ sobre 2 ômega. Tá? É a parte média calculada em igual a J. Falta o epsilon aqui na frente. Falta o epsilon aqui também. Tá? Então, achar a hamiltoniana, nas novas, qual que é a hamiltoniana corrigida, é muito fácil. Você pega o H1, expande em série de Fourier, né, pega o termo que não envolve os ângulos, ele é a correção. Então, se a gente quiser olhar o que acontece aqui, a gente vê que θ ponto, que é del K, del J, dá ômega, mais epsilon B sobre 2 ômega. Tá? Então, essa daqui é a nova frequência do movimento. É a frequência do movimento perturbada que tem uma correção devido ao epsilon. Certo? O J ponto é zero, porque a hamiltoniana não depende de θ. Se a gente lembrar da solução original, o que eu chamei de ômega, vai ficar aqui em cima, o ômega é raiz quadrada de ômega 2 mais epsilon B. Certo? O ômegão se eu expandir isso aqui em primeira ordem em epsilon, então primeiro eu coloco o ômega em evidência, dá isso aqui, expande a raiz agora, em primeira ordem, e dá exatamente epsilon B sobre 2 ômega, que é a frequência que a gente calculou com teoria de perturbação. Tá? Então, essa frequência do movimento perturbado, de fato, nesse caso a gente sabe resolver tudo, ela é mais complicada, né? Essa raiz quadrada, mas em primeira ordem a solução bate. Tá? Então, por que a gente não pode parar por aqui? Porque aqui a gente tem a solução nas variáveis Jθ, mas eu precisaria da solução nas variáveis Φ, né? Porque eu quero depois voltar para QP. Então, por isso que eu preciso da função geratriz da transformação canônica. Então, quem que é a função geratriz? Então, um jeito fácil de achar a função geratriz. Então, lembra que a gente definiu um H1 til, que é o H1 menos a parte média. É a parte que realmente oscila de H1, que é esse pedaço aqui, né, que tem o seno e o cosseno. Então, subtraindo a parte constante do H1, a gente tem esse H til, e a gente viu que a função geratriz é a parte não trivial da função geratriz. Deixa eu escrever aqui embaixo primeiro. Então, a função geratriz, ela vai ser Jφ, que é a identidade, mais epsilon S1 de Jφ. Esse S1 a gente pode calcular como menos 1 sobre ômega integral de H1 til de θ, né, ou de φ. A variável que vai aparecer aqui não importa, a gente vai trocar ela depois para θ ou para φ. Vou fazer já em φ aqui, que é mais conveniente. H1 de φ.
Então, o H1 til é esse pedaço. Vou copiar isso aqui. Copy. Esse aqui vai ficar menos 1 sobre ômega, integral. Aí não falhou aqui, deixa eu copiar de novo. Copy. Deixa eu arrumar que não está cabendo aqui. Preguiça de escrever tudo de novo. Certo? Então, é integral disso aqui define. Então, fazendo a integral de seno é menos cosseno. Então, vai ficar 1 sobre ômega A, aí 2i sobre ômega cosseno. Integral de cosseno é seno, menos com menos fica mais também. BI cai um 2, vai ficar ômega 2, seno 2. Então, essa está aí a função geratriz. Tá? Então, a função geratriz completa é Jφ mais esse cara, e a gente pode aqui fazer, não vou fazer até o fim, mas a gente pode, então, achar a transformação canônica. I é del S, del φ, então tem o termo J, que vem da identidade, mais epsilon ds1 de φ. Então, derivada de cosseno é menos seno. Seno φ, derivada de seno é cosseno. Cai um 2. Falta o epsilon. DI é cosseno 2. Então, está aqui a transformação, né? E onde tem esse... deixa eu só completar, né? Onde tem I e φ nessa expressão multiplicando por epsilon, a gente pode substituir por J e θ, porque isso já é primeira ordem em epsilon, né? Então, I igual a J mais uma correção, a gente pode desprezar, mesma coisa para o φ. Então, eu posso simplesmente aqui, ó, substituir o J e o θ. Professor, esse segundo termo eu acho que é menos também. Tem menos, vamos ver aqui. Derivada de cosseno é menos seno. No próprio S1, o erro está aqui? Não, o erro está, né, embaixo, deu J menos. Eu acho que o outro é menos pelo mesmo motivo, que o S1 tem o menos lá fora, né? Ah, não, professor. Desculpa, já matou, tá. Tá certo. Então, tá aí, o id faz a mesma coisa com o θ, né? Θ igual a dsdj, né? Vai ter uma outra equação, eu não vou fazer, mas você vê que aqui, nessa equação, qual que é o I? O I agora, quando não tinha perturbação, o I era constante. Agora ele não é mais, né? Ele é J é constante. Mas aqui fica sobre ômega, raiz de 2J sobre ômega, seno de θ. Quem que é o θ? Olha, o θ está aqui, ele é um θ0 mais esse cara vezes o tempo. Certo? Então, aqui vai ficar θ0 mais ômega, epsilon B, como é que é? Epsilon B sobre 2 ômega, vezes o tempo. Certo? Então, agora... Professor, diga. eu não entendi essa equação de cima. Por que é aproximadamente? E daí o senhor trocou por o φ por θ, né? Tá, vou explicar. Se eu só escrever aqui, eu já explico. Isso, então. A equação de transformação é essa daqui. Certo? Então, I igual a J. Então, você vê, tem I aqui, tem I, tem φ.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu gostaria de escrever I em função de J e θ. Então, esses I's e Φ's aqui, eu tenho que trocar por J e θ. O que acontece é o seguinte, vamos escrever aqui embaixo, então, pelo menos a equação por θ. Né? Θ, a equação complementar, é ΔS ΔJ, certo? Que vai ser φ mais epsilon ΔS1 ΔJ, que tem que abrir e fazer o cálculo da derivada. Mas veja só, em primeira ordem, então, dessa equação aqui, φ é igual a θ menos epsilon ds1 dj. Então, em ordem zero, φ é igual a θ, mas ele tem uma correção de ordem epsilon, que é esse cara aqui. Quando eu olho para a minha equação de cima, eu tenho aqui seno de φ, e eu já tenho um epsilon multiplicando. Então, se nesse φ, né, eu escrever, então, onde tem esse φ, eu vou substituir por θ menos epsilon ds1 dj. E eu vou expandir, porque eu só quero em ordem epsilon. Então, em ordem zero, o φ eu substituo por θ, e já tem um epsilon aqui. Se eu fizer uma correção para pegar esse termo, vai cair um outro epsilon, que com esse vai dar um epsilon ao quadrado. Então, eu posso desprezar. Então, na verdade, né, eu posso escrever essa equação assim: isso é igual a isso mais ordem de epsilon ao quadrado. Porque tudo eu estou fazendo em primeira ordem. Então, como eu já tenho um epsilon aqui na frente, eu não preciso levar adiante nenhuma outra correção. Então, aqui, nesses termos, eu só troco φ por θ e mesma coisa o I. O I é J mais alguma coisa. Então, eu só substituo I por J, porque a correção que eu pegar vai dar de ordem epsilon 2. Tá, entendi. Tá. E por que... Deixa eu reformular melhor a pergunta. Por que agora a gente quer encontrar o I e o θ? E o φ. Tá, então. Isso, então. Φ, né? Certo. Então, o que a gente... Quando a gente está nas novas variáveis, a solução ficou muito simples, né? Ficou J constante, certo? J ponto é zero, e θ ponto é constante, então θ é um θ0 mais um ωt que aparece aí. O que acontece é que eu quero resolver o meu problema original, né? Meu problema original, ele estava nas variáveis Q e P, que dependem de I e φ. Então, eu preciso obter I de T, φ de T, para jogar aqui dentro e ter Q de T e P de T. O fato entendi. Entendeu? Eu tenho que voltar para trás para escrever minha solução de verdade. Então, aí, tá por isso bom. que eu tenho que saber a transformação canônica, né? Calcular a função geratriz, achar as equações em movimento, e aí, eventualmente, aqui eu vou achar aqui o J, né? O I como função de J, etc. Note que nessas soluções aparecem aqui também, eu tenho um epsilon aqui, e eu tenho esse outro epsilon aqui, né? Então, eu também posso ir um pouco além, né? Escrever isso aqui como θ0 mais ωt, mais alguma coisa que envolve epsilon, expandir, jogar fora epsilon 2, eu posso fazer isso de uma forma mais refinada, mas o importante é assim, né? O I, que era constante para a perturbação, agora passa a ter uma dependência temporal, né, de ordem epsilon, devido a esses termos que aparecem aqui. Então, o I não é mais constante. Então, se a gente pensar naquelas curvas do rotor impulsionado, né, quando a perturbação é zero, o momento angular é constante. A gente viu que quando a gente perturba, as curvas que sobram, elas ficam onduladas, né? Então, o I não é mais constante, ele começa a depender do tempo devido à ação da perturbação, mesmo que ela não faça nada muito grave, o mínimo que ela vai fazer é quebrar essa constância da variável original. Quem é constante agora é uma outra variável que é o J. Tá, agora ficou mais claro, professor. Obrigado. Nada. Tá, então, eu teria que olhar essas soluções para expandir
se quiser ir até o fim, né, expandir esses caras em ordem epsilon, jogar fora o termo que vai dar epsilon 2, fazer a mesma coisa para o φ, e depois que achou o i e o φ, joga de novo aqui dentro da raiz, expande tudo em primeira ordem, tira o QLT e PLT. Então, essa é a parte mais chata da conta, né? Fazer essas expansões, manter ordem epsilon, né? Manter a ordem epsilon em tudo para ser consistente até chegar na solução. Eu tenho esse exercício resolvido, eu posso passar para vocês, se vocês quiserem ver passo a passo como é que faz, mas assim, deixa eu ver aqui. No final das contas, se você faz todas essas aproximações aqui, o resultado final que a gente chega por Q de T, por exemplo, é o seguinte, raiz de 2J sobre ômega, onde J é constante, certo? Que multiplica 1 menos B epsilon sobre 4 ômega 2 seno de φ0 mais, vou chamar de ômega tilde. O ômega tilde é o ômega mais epsilon B, é o que aparece aqui, eu já escrevo ele explicitamente, menos epsilon A, isso sobre ômega. Aqui, bom, aqui eu estou considerando uma condição, deixa eu só ver aqui, se eu estou considerando uma condição inicial particular ou não. Deixa eu ver se esse aqui é o fim da solução. Só um segundo. Não, desculpa, eu estou copiando a coisa errada. Deixa eu apagar isso aqui, só para escrever o que ele quer. Ele dá Q0, vou colocar um tio aqui em cima. Epsilon A sobre ômega. Cosseno de ômega T, mais T0. Seno de ômega T, menos epsilon A sobre ômega 2. Esse ômega Q é ômega mais epsilon B sobre 2 ômega. E o P de T é similar. Ômega Q. Então, isso aqui é a solução perturbativa no final das contas, expandindo tudo em ordem epsilon, mantendo só ordem epsilon. Então, tem a correção aqui na frequência. E isso aqui isso. E essa solução em T igual a 0 dá Q0 til e P0 til. Tá? E se a gente compara com o cálculo exato, ela é praticamente idêntica. A única diferença é que a frequência está corrigida em ordem epsilon só e não em ordem maior. Então, o problema é trabalhoso, mas assim, o básico dele não é tão trabalhoso, né? É você pegar a perturbação, escrever em série de Fourier, basicamente, né? Que é o que está feito aqui embaixo, nesse H1 aqui, identifica o termo que não depende dos ângulos, isso te dá a correção hamiltoniana. Tá? Com isso, você já vê que a frequência do movimento, que é ômega, agora, ela, se B for positivo, ela aumenta com epsilon. Então, a frequência vai ser maior devido a essa correção de epsilon. E a solução nas variáveis novas é trivial. O problema todo é você voltar para as coordenadas originais, né, que tem que achar a função geratriz, e ir substituindo uma coisa dentro da outra. Professor, Diga. me surgiu uma dúvida, porque assim, aí o senhor vai fazendo as aproximações a cada passo do cálculo, né? Isso não daria problema no resultado final? Não, acho que não. Se você for consistente, né, se você não perder nenhum termo de ordem epsilon, deve estar tudo certo. Você tem que tomar só cuidado para não jogar fora nada que está na mesma ordem do que você está calculando.
Então, Tá, é aí, porque eu pensei em resolver sem jogar nenhum epsilon, nem nada fora antes de chegar no Q, né? Porque então, daí faria aí. tá. Não, o problema todo, você vê que essa inversão aqui é muito difícil de fazer, né? Como é que você resolve para I e φ em função de j θ de forma exata, né? Você tem uma raiz de I aqui, tem um I aqui, o φ vai ser um cara complicado, vai ser θ mais uma função complicada também de j e φ. Então, resolver, inverter essas relações exatamente pode ser muito complicado, né? Então, é mais fácil, já que a gente está fazendo tudo em primeira ordem, jogando coisas fora de ordem superior, já aproximar aqui. Senão, você pode cair numa conta que você não consegue tratar. Tá, parece que fica melhor assim mesmo, fazendo do jeito que o senhor fez. Porque é muito enrolada as equações, né? Aham. Tá, beleza, então, obrigado. Não. Professor, Diga. eu sei que temos pouco tempo, então se for demorar, não precisa responder. No exercício 6.5, Tá. eu acho que não é dividido em itens, mas eu dividi aqui. Tem uma parte que ele fala para mostrar que o I1 varia entre 0 e um I máximo, que é a raiz de 2E sobre alfa. Tá, deixa eu só Eu não pegar ele aqui. entendi. É o 6.5. Deixa Isso, eu só achar ele aqui, só um segundinho. tudo bem. Tá, certo. Ele já dá a Hamiltoniana, Uhum, já em uhum, termos das coordenadas de ação em ângulo. Eu não uhum, tive dificuldade de achar esse raiz de 2E sobre uhum, alfa. uhum. Eu só não entendi por que o I1 não pode ser negativo, também limitado a esse raiz de 2E sobre alfa, mas negativo. Assim, nas contas, ele poderia ser. Uhum. Lógico que o I1 sendo negativo, o ρ ficaria negativo, o ρ que é ômega 1 sobre ômega 2. Não sei se isso seria um problema. Deixa eu pensar aqui. Não, talvez Porque, não tenha problema de ser negativo, porque aqui a gente está fazendo um sistema tão genérico, né? Quer dizer, se esse I1 for um momento angular, por exemplo, ele pode estar para um lado ou para o outro, né? E pode ser positivo ou negativo. Eu acho que não tem nenhum problema muito fundamental aí, não. Acho que acho que quando eu escrevi isso, eu estava pensando mais um problema tipo o salto tamanho, harmônico, né? Que o I é positivo, mas acho que de fato você pode considerar negativo, sim. Acho que não tem problema, não. tudo bem. É que num denominador aqui no ρ, né, o denominador da raiz de 2e menos alfa i quadrado, i1 quadrado. Tá. E, né, eu acho que daí Entendi. que sai a condição, né? Só que, Tá. na verdade, é o tamanho do I1 que é limitado a Tá. ser, né, a raiz de 2e menor do que raiz de 2e sobre alfa. Deixa eu só escrever aqui o H0, para quem não está vendo, I1 ao quadrado sobre 2 mais I2 ao quadrado sobre 2. Quer dizer, quando você, deixa eu ver aqui, para energia fixa, e se encontra a razão das frequências, né? Tá. É, nesse ρ que aparece a raiz, né? Quer dizer, vamos fazer a conta aqui rapidinho. Então, vamos fixar uma energia E, e a gente pode, então, fazer aquele truque, né, de derivar tudo em relação a I1. Não, peraí, vamos ver. Ômega 1 é del H del I1, que é alfa I1. Ômega 2 del H del I2, que é I2. Tá certo. Então, a razão ρ, que é ômega 1 sobre ômega 2, é alfa I1 sobre I2, mas a gente quer fazer isso com uma energia fixa, então a gente vai escrever o I2 em função do E, né? Então, a gente vai usar a equação de cima, multiplica tudo por 2, passa o termo de I1 para o outro lado, tá aqui que vai ficar o negativo, né? Certo? Então, I2 é a raiz disso daqui. Tá. E aí o ρ fica alfa 1. Certo. Daí o Tá. que está dentro da raiz tem que ser maior que zero. Tem que ser maior que zero. Tá. Então, o I1 tem esse limite mesmo, né?
Então daí, justamente, ele poderia ser negativo também, né? Poderia ser Porque como ele negativo, evaporado, o módulo dele, na verdade, tem que estar nesse limite, né? Tá certo. E aí, o Rho ser negativo, acho que não tem problema, só tá essa interpretação que uma coisa está rodando para um lado, outra coisa está rodando para o outro, né? Então dá o sinal negativo. Não, acho que pode ser. Acho que você pode dizer que o I1, o módulo de I1, né, tem que ser menor ou igual que 2V sobre alfa. Tá. Não, tá certo. Acho que faz sentido, sim. tudo bem, professor, obrigado, porque eu não estava conseguindo enxergar, eu estava achando que eu Não, tinha perdido alguma coisa no canal. não, acho que é isso mesmo, Então, beleza. Legal. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem perguntar alguma coisinha? Tem uns minutinhos ainda. Então, tá bom. Então, tá joia. Sexta que vem, então, a gente faz uns probleminhas a mais para frente ali. Eu vou ver o que eu escolho aqui, talvez mais um aqui. Eu quero fazer para vocês esse problema 6, que ele é bem interessante também, o problema 5, problema 6. E aí eu já tento fazer algum também da parte de... Onde é que está aqui? Vamos ver. Eu escolho mais uns 2, 3 probleminhas e a gente faz a semana que vem. Então, é isso.